E hoje eu vou estar ensinando a vocês a estar fazendo a cabeça, os chifres e as orelhas, tá? Essa será a parte 1 dessa girafa grandona, tá? A linha que eu estou usando é essa linha Bela da Pinguim, é uma cor cinza clara, tá? E sobre o amarelo, é o amarelo da Amigurumi da Círculo, tá? É a cor canário, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Lembrando que esse primeiro ponto, ele é apenas o nó do nosso anel mágico, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5... e 6. E agora, vamos fechar o nosso anel mágico. Feito os 6 pontos e fechado o anel mágico, agora nós vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, que já são um aumento. E no próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos dentro, que simboliza um aumento, certo? E agora, na carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, coloco o marcador e um aumento. 1 e um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na nossa quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2 e um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E na nossa quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, coloco o marcador. 2, 3 e um aumento, que são 2 pontos dentro de um único ponto. Eu vou fazer as minhas e vocês façam as de vocês. E agora, na sexta carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, totalizando 36 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E agora, na nossa sétima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, totalizando 42 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E na nossa oitava carreira, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, totalizando 48 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 em um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, da carreira de número 9 até a carreira de número 14, nós vamos fazer ponto sobre ponto. São 6 carreiras, tá? De pontos sobre pontos. Eu vou fazer as minhas, vocês façam as de vocês e a gente já se encontra outra vez. Lembrando que eu estou usando a agulha 2,5, tá? Eu não falei no início, mas eu acredito que vocês devem ter visualizado isso no início do vídeo. E agora, na carreira de número 15, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição
totalizando 42 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E vamos fazer esta sequência por toda a carreira. E agora, vamos trocar de cor para a cor amarela, tá? Lembrando que eu estou usando a da Amigurumi da Círculo, cor canário, tá? Então, nós fez até aqui, ó. Agora, nós desfaz esse meio ponto. E, em vez da gente laçar com o cinza, nós vamos laçar com o amarelo, tá? E aí, a gente vai dar um nó com o amarelo e o cinza. A gente deixa a agulha aqui, para que o ponto não saia, ou coloque o próprio marcador, tá? E aí, a gente faz entre 2 a 3 nós, tá? Pronto. Cortando a linha. E agora, na carreira de número 16, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, totalizando 48 pontos baixos. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, da carreira 17 à carreira 23, nós vamos fazer ponto sobre ponto. São 7 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Eu vou fazer as minhas, vocês façam as de vocês e eu já volto. E agora, na carreira de número 24, nós vamos fazer 7 pontos e um aumento, totalizando 54 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, coloco o marcador. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira 25, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento, totalizando 60 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira de número 26 até a carreira 28, nós vamos fazer ponto sobre ponto. São 3 carreirinhas de ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas, vocês façam as de vocês e a gente se encontra já já. Bom, feitas as 3 carreiras, agora nós vamos colocar os olhinhos na nossa girafinha, tá? Então, deixa eu travar aqui, para não perder o ponto. Eu tô aqui com os meus olhinhos e também decidi colocar esses cílios, tá? E aqui as travinhas, tá? Esse olhinho é o número 11, tá? Então, vocês estão vendo aqui o início e o final da carreira? Essa parte nós colocamos pra baixo, tá? Porque se vocês colocar o olhinho aqui, vai ficar essa partezinha aqui, vai ficar meio feinha. Então, o que nós faz? Colocamos pra baixo e vamos colocar o olhinho aqui. Então, nas carreiras 24 e 25, nós vamos colocar o olhinho com espaço de 10 entre eles, tá? Então, nós contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, aqui nessa linha entre 24 e 25. Então, nós vamos colocar bem assim no meio, que dá mais ou menos aqui, ó. Então, agora nós vamos fazer assim, ó. Não são um espaço de 10 entre eles? Então, nós conta. 1, 2, 3, 4, 5. É bem aqui onde eu vou colocar um olhinho. Aí, como eu vou colocar os cílios, eu já coloco assim. E agora aqui, 1, 2, 3. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é aqui que eu vou colocar o outro olhinho. Deu para entender até aqui? Ó, com espaço de 10 entre eles. Esse, eu quis colocar esse cílios, tá? Eu tenho um outro aqui, que ele não tem cílios, tá? Tá vendo? Isso também é o critério de vocês, tá? Não é uma coisa obrigatória. Um eu quis fazer com cara de menino. E essa aqui eu quero fazer com cara de menininha. Então, eu decidi colocar os cílios, tá? Então, agora é só travar. Pronto, eu travei, tive que trocar aquela trava que ela era impossível, não tava conseguindo travar. Mas olha que bonitinha. E esse daqui é o que não tem os cílios, tá? Mas isso também fica ao critério de vocês. Eu quis fazer um assim pra me ver como que fica. Bom, então vamos dar continuidade, tá? E agora, nós vamos começar com as nossas diminuições, tá? Então, na carreira de número 29, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 54 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição, que são esses 2 pontinhos de fora, tá? E aí, nós fazemos um ponto normal. E vamos fazer essas repetições por toda a carreira. Então, na carreira de número 30, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 48 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E na carreira 31, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 42 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E na carreira de número 32, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 36 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição, e vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E na carreira de número 33, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira.
E agora, nós vamos estar enchendo, não precisa ser até o topo não, tá? Conforme a gente vai diminuindo, a gente vai enchendo mais, porque assim não atrapalha na hora da gente ir fazendo as nossas diminuições, tá? Então, eu vou encher. Olha, eu enchi um pouco, tá vendo? Ó, a gente acerta aqui na carinha dela, porque lembrando que ele é esse, tá? Que depois eu vou estar enchendo e terminando junto, e aí no final a gente escolhe qual carinha vai ficar no corpinho, tá? Mas eu quero fazer os dois rostinhos aí das girafinhas, que é pra me ver qual que vai ficar mais legal. Mas enfim, lembrando, tá, gente, que não poupem enchimento, tá? Porque depois a gente vai lavar todas essas coisas e ele vai ficar murcho, tá? Porque isso aqui murcha com o tempo e conforme as lavagens também, né? E se a gente ficar muito amassando, ele também vai murchando um pouquinho, tá? Então, agora nós vamos para a carreira de número 34. E na carreira de número 34, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 24 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e uma diminuição. E vamos fazer estas sequências por toda a carreira. E agora, na carreira de número 35, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 18 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. E vamos fazer esta sequência por toda a carreira. Bom, eu enchi um pouquinho mais, tá? Pode ver. E agora, nós vamos para a carreira de número 36. Tá quase acabando. Vamos lá. E na carreira de número 36, é um ponto baixo e uma diminuição, totalizando 12 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, e uma diminuição. Vamos lá de novo. 1 e uma diminuição. E vamos fazer esta sequência por toda a carreira. E agora, na carreira de número 37, que é a nossa última carreira, nós vamos fazer 6 diminuições e depois finalizar com anel mágico invertido, tá? Então, aqui, basicamente, eu nem vou mais usar esse marcador, só vou fazer a contagem mesmo, tá? Que nós vamos fazer. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e a última 6. E agora eu vou deixar um pouquinho de linha, não é muita coisa não, tá? Não precisa deixar a linha grande não, porque uma vez finalizado aqui, não vamos precisar dessa linha para nenhuma outro tipo de coisa, tá? Porque tanto a orelhinha como o chifrinho, cada uma vai ter
sua própria quantidade de linha pra gente poder tá finalizando as peças, tá? Então, agora aqui pra fazer o anel mágico invertido, é só colocar a agulha dentro desses pontinhos que estão aqui pra fora, tá? Se você tiver dúvida em quantos colocar, são 6. Porque fizemos 6 diminuições, então são 6 pontinhos, ó. Que já foram 3, 4, 5 e 6. E aí, nós fecha. Colocamos a agulha dentro desse furinho do anel mágico invertido. Passamos a agulha aqui, colocamos ali em qualquer lugar e nós puxa. Então, aqui nós vamos fazer aquilo que eu sempre falo pra vocês, que é um nozinho bem visível. E a gente faz esse outro nozinho invisível em um outro lugar. Só pra realmente ficar bem seguro e não desmanchar. Tá vendo? Ó. E aí, eu pego aqui essa linha e com a ajuda da agulha, eu vou esconder essa linha para que não venha a desmanchar, tá? Ó, vou escondendo dentro dos meus próprios pontos. Ó, tá bom aqui. E aí, sim, eu corto. Bom, e aqui eu estou com as duas carinhas, ó, como que tá em cima. E aqui eu coloquei mais vestimento, que era pra vocês verem como ele fica mais cheinho. E aqui eu coloquei menos vestimento, aí também fica ao critério de vocês, tá? Agora vamos tá fazendo o narizinho da girafa. Esse aqui eu já fiz, agora eu vou tá mostrando como fazer esse daqui, tá bom? Vamos deixar elas aqui. Eu já fiz um, e agora aqui eu vou fazer o segundo, tá? É bem simples. Com a agulha de número 2, tá? Tô fazendo com essa, porque é pra ficar um detalhezinho mais fofinho e menorzinho, tá? Então, com o anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Até aqui não tem segredo nenhum. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí, nós fecha o anel mágico. E aqui nós damos um ponto baixíssimo, tá? Vocês deixam um tanto de linha, não precisa ser muita. E agora é só tá colocando na peça, tá? No caso aqui, eu sempre costuro, tá? Mas também fica ao critério de vocês. Se vocês quiserem tá colando ou costurando, tá? Eu prefiro costurar porque esse tipo de pecinha é uma coisa que o nosso filho vai andar pra lá e pra cá, ou o nosso priminho, não sei. Depende da pessoa que você estiver dando. E provavelmente é uma criança. Então, a gente vai ter que lavar. Então, se você só colar, pode ser que com o tempo venha a descolar. Então, costurando não vai correr esse risco, tá? E aqui para costurar também não tem segredo, tá? Vocês fazem assim, ó. É bem na sequência do olho, tá? Não é assim. É tipo um pouquinho mais pra dentro, mas na mesma sequência do olhinho, tá? Que nem eu fiz com esse daqui, ó. Tá vendo, ó? Na sequência do olhinho, tá? É o mesmo que nós vamos fazer com esse daqui.
Bom, e agora eu vou estar costurando o outro nessa direção aqui, tá? Bom, eu já coloquei os dois. E caso vocês tenham alguma dúvida aonde colocar exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a carreira 7 e 8 é onde vocês vão estar colocando os narizinhos, tá? Então também não tem segredo, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então é isso. Agora, bora fazer as orelhinhas. E agora vamos fazer as orelhinhas, tá? E vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Eu não vou usar essa agulha 2,5 para o início, tá? Eu vou usar a agulha de número 2, tá? Que é essa daqui. Então, dentro desse anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Lembrando que esse primeiro nó não é um ponto, e sim apenas o nó do nosso anel mágico. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos fechar o nosso anel mágico. Fechado o anel mágico, nós vamos fazer na segunda carreira 6 pontos baixos, tá? Que são ponto sobre ponto. Então, vamos lá, ó. 1. Vamos colocar um marcador. 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, na nossa terceira carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, que vai totalizar 12 pontos baixos, tá? Que são 2 pontos dentro de cada ponto. Então, vamos lá, ó. 1 e 2. E vamos fazer esta sequência por toda a carreira, tá? E agora, nós vamos desvirar o trabalhinho, porque nós estávamos fazendo pelo lado do avesso, vamos desvirar pro lado certo, tá? E aqui, nós vamos já começar a usar a agulha 2,5, tá? A número 2 era só pro início, já fizemos isso, agora vamos dar continuidade com a agulha 2,5, tá? E na nossa quarta carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos baixos. Então, vamos lá, ó. 1 e um aumento, que são 2 pontos dentro do mesmo ponto. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira de número 5, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos baixos, tá? Então, vamos lá, ó. 1, coloca o marcador, 2 e um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira de número 6 até a carreira de número 17, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Feito as 12 carreiras, agora nós vamos para a carreira de número 18. E aqui vamos começar as diminuições, tá? São apenas 2 carreiras de diminuições, tá? Então, a gente vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, que vai totalizar 18 pontos baixos, tá? E vamos fazer estas repetições de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E agora, na carreira de número 19, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, vamos lá, ó. 1 e uma diminuição.
uma e uma diminuição, e vamos fazer estas repetições por toda a carreira. Feito isso, agora nós vamos amassar, tá vendo? Vamos fazer a parte que fica aqui dentro da orelhinha. Então, com a linha branca, estou fazendo com a linha da Amigurumi branca, tá? Mas vocês podem usar da Charme, Pinguim, a que você estiver aí, tá? Vamos fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos fechar esse anel mágico. E agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos, que é 2 pontos dentro de cada ponto, tá? Eu vou fazer as minhas e vocês façam as de vocês. E agora, na carreira de número 3, que é a nossa última carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Então, aqui, e um aumento, que são 2 pontos dentro de cada ponto. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. Feito todas as carreiras, vamos finalizar com um ponto baixíssimo, cortar um pouco de linha, certo? E vamos grudar ela aqui na pecinha, tá? Tá vendo essa parte da linha? A gente deixa aqui pra baixo, a partir aqui, ó, 1, 2, a partir da segunda, nós vamos costurar bem no meinho, tá? Eu vou costurar a minha e vocês costuram a de vocês. Lembrando que são 2 peças iguais a essas que vocês vão ter que fazer, porque é da orelhinha, tá? É ao critério de vocês, costurar ou colar. Eu indico vocês a costurar. Coloque a linha na agulha e depois já coloquem na orelhinha. Aí vocês vêm aqui, ó, com a agulha aqui pra dentro e sai mais ou menos, ó, 1, 2, tá vendo? Na segunda carreira. Só que não aqui na ponta, vocês colocam mais ou menos por aqui, ó. Deixa essa parte assim, ó, tá vendo? Aí vocês fazem assim, ó. E aí, mais ou menos aqui na nossa segunda também, ó, 1, 2, tá vendo? Vocês vão passar a agulha, ó. Lembrando, deixa essas partes do lado assim. Vem, tá vendo, ó? Fecha, ó, porque vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aí vocês vêm aqui com a agulha aqui. Não precisa apertar, não. É só pra ela realmente não sair. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Já foi o suficiente, olha só que bonitinha. Nós vem aqui, dá um nozinho aqui, aqueles nozinho bem apertado, que eu costumo dizer que é um nozinho invisível. Volta a agulha aqui pro início. Então, agora vamos começar a fazer o chifrinho da nossa girafinha, tá? Então, aqui eu estou usando a linha cinza e vamos começar com o anel mágico. Dentro desse anel mágico, vamos fazer 6 pontos baixos. Lembrando que este nó não é um ponto, e sim o nó do nosso anel mágico. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos fechar o nosso anel mágico. Fechado o anel mágico, agora nós vamos para a carreira de número 2. E nós vamos fazer 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, que é um aumento.
E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos baixos. Então, vamos lá. Uma e um aumento. E mais uma vez, uma e um aumento, que é 2 pontos dentro do mesmo ponto. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos baixos. Então, vamos lá. Uma, duas e um aumento. De novo, uma, duas e um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos baixos. Então, vamos lá. Uma, duas, três e um aumento. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira de número 6, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 24 pontos baixos. Então, vamos lá. Uma, duas, três e uma diminuição, que são esses 2 pontinhos, assim, ó, que fica pra fora do nosso trabalhinho, tá? E aí, nós pega tudo de uma vez e mais uma vez. Então, vamos lá. Uma, duas, três e uma diminuição. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira de número 7, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 18 pontos baixos. Então, vamos lá. Uma, duas e uma diminuição. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. E agora, na carreira de número 8, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, totalizando 12 pontos baixos. Então, vamos lá. Uma e uma diminuição. De novo. Uma e uma diminuição. E vamos fazer estas repetições por toda a carreira. Feito isso, agora nós vamos trocar de cor, tá? Como aqui nós fizemos uma diminuição, aqui nós vamos fazer meio ponto, tá? Que é só assim. Agora, nós vamos pegar a linha amarela e vamos dar continuidade a esse ponto, tá vendo? E aqui nós vamos amarrar uma linha na outra, deixando assim, ó, dessa forma, para não sair o ponto. Então, nós vamos amarrar para fazer essa troca de cor. Vamos cortar aqui a linha cinza e a linha amarela, que é a ponta, tá? E agora, nós vamos começar apenas com a linha amarela, tá? Então, aqui já foi um ponto, nós colocamos aqui
o nosso marcador, tá? E aqui nós vamos fazer da carreira 9 até a carreira de número 14, ponto sobre ponto. Somente isso, ponto sobre ponto da carreira 9 até a carreira 14, tá? Eu vou fazer as minhas e eu já volto. Bom, e antes de vocês dar continuidade ao resto das carreiras, não esquece de estar colocando o enchimento aqui, tá? Porque ele virou tipo uma bolinha, então se vocês fizerem tudo, vai ficar difícil na hora de vocês colocarem o enchimento. Já coloque e agora vamos continuar as nossas carreiras. Feito todas as carreiras, agora vocês terminem de encher e finalizem com um ponto baixíssimo, tá? E corte um tanto de linha suficiente para poder estar prendendo o nosso chifrinho na nossa girafinha, tá? E agora deixa de lado. Não esqueçam que tem que fazer 2 desse. Bom, feito todas as peças, vamos começar a costurar, tá? Eu já costurei aqui a orelhinha e um chifrinho, tá vendo? Ó, aqui do outro lado. Eu não corto as linhas ainda, tá? Aconselho vocês a fazer isso também. Até vocês terminar toda a girafa, gente, não cortem as linhas, tá? Pode acontecer qualquer coisa, ter que desmanchar, ocorrer um erro, não corte as linhas, tá? Só deixem elas assim, de um jeito que não atrapalhe a peça para ela ficar desfazendo, mas não corte as linhas, tá? Então, vamos lá agora, ó. Vejamos. Aqui tá o meio, então conta 1, 2, 3. Na terceira, eu começo a costurar. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, eu vou contar 1, 2, 3. E na terceira, vou começar a costurar, ó. 1, 2, 3. E na terceira, eu já vou começar a colocar minha agulha e costurar. Ó, ela vai ficar mais ou menos assim, tá vendo, ó? Ó, olha a direção dos olhos, ó. Ela vem aqui e faz assim, a mesma coisa. Ela vem aqui e faz assim, tá vendo, ó? E aqui nós vamos começar a costurar. E não vou amarrar, tá? Deixem assim. Agora vamos começar a costurar a orelhinha, tá? Para costurar ela não é difícil. Se você fez primeiro a costura dos chifrinhos, não tem nenhum problema de você conseguir costurar a orelhinha. Vou dizer por quê. Se você seguiu certinho o que eu falei, basicamente vocês vão estar com 3 carreirinhas aqui, ó. Ter usado apenas 3 carreirinhas para ter costurado as orelhinhas. Se de repente vocês estão com dificuldade nessa parte de contagem, não tem problema, vamos fazer pelos olhos, tá? Então, pelos olhos também não está difícil. Olha só, a gente vai seguir a linha aqui do olhinho, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Na 5 e na 6 é aonde nós vamos estar encaixando a orelhinha. Então, não tem dificuldade aqui. De novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A 5 e a 6 é onde nós vamos colocar a orelhinha. Aí você faz assim com a mão, ó. Ou seja, ela vai ser costurada aqui. Tá vendo? Não há nenhuma dificuldade, ó. Dependendo, começa pelas orelhinhas. Se não conseguiu se entender aqui no chifrinho, faz pela orelhinha que não vai ter dificuldade, tá? E aí eu vou estar costurando aqui a orelhinha, também não tem nenhum segredo, é a mesma coisa que a gente costurou aqui a parte dos chifrinhos, eu vou estar costurando ela aqui, tá?
Bom, eu costurei as duas orelhinhas e agora nós viu que tá tudo ok, que não precisa mais acertar nada. O que nós faz? Começa agora a tá fazendo nozinho, escondendo a linha e cortando os fiozinhos. E essa é a nossa primeira parte do nosso vídeo dessa girafa grande. Olha só que bonitinha. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like, ative as notificações, divulguem para os seus amigos e vejo vocês na segunda parte da nossa girafinha. Beijos, até logo, tchauzinho!